condições. O Brasil é hoje a 9ª economia do mundo e o 13º maior produtor de artigos acadêmicos, mas responde hoje por apenas 0,1% do número de patentes registradas no planeta. Empresas chinesas investem em tecnologia com apoio direto do Estado. Empresas americanas investem em tecnologia com apoio direto do Estado. Empresas coreanas investem em tecnologia com participação e compartilhamento de risco do Estado. Porque tecnologia é um risco, nem sempre dá certo. Se o maior beneficiário, que é o Estado, não participar, você acha que a empresa vai correr o risco para ter o lucro? Quanto é o lucro? O lucro de um produto industrial é da ordem de 8% em média, pelo menos assim considera o imposto de renda. Então ele vai apostar, arriscar, colocar um capital cujo juro é alto, que o Brasil é recorde mundial em juros, com um dólar baixo, portanto ele sabe que não vai poder exportar, e uma carga fiscal exorbitante, tem 37% hoje em média, para ele ficar com 8% e os outros 92% ele pagar em salários, previdência social, fornecedores e carga fiscal. Você acha que você faria isso? Claro que não. Professor, quais são os potenciais hoje de inovação em que o Brasil já vem se desenvolvendo e quais aqueles em que o Brasil deveria investir? Veja, os grandes setores de autonomia tecnológica hoje, quase todos pertenceram ao Estado. Não foi por acaso. Foi porque, como a Petrobras ainda pertence ao Estado, o Estado não limita o seu investimento em desenvolvimento tecnológico. Como a Embrapa pertence ao Estado, o Estado também não limita, ou limita, mas com bastante amplitude, o seu investimento em tecnologia agropecuária. E o Brasil está colhendo sucessos disso. Em que sentido o senhor diz limita? Limita financeiramente? Ele apoia. A Embrapa vive exclusivamente da verba do Estado, só. Porque a parcela que ela recebe por serviço é irrisória, comparada ao total. A Embrapa é um órgão do Estado e, no entanto, ele gera tecnologia para o setor agropecuário que não é do Estado. E funciona. O Brasil agora vai colher uma safra de grãos de 150 milhões de toneladas, é recorde, badalado, etc. Quem faz essa produção de 150 milhões de toneladas? É o Estado? Não. É o setor produtivo, é o setor agrícola. Mas quem gerou essa tecnologia? Foi o setor agrícola? Até participou. Mas o grande indutor do processo chama-se Embrapa. Essa que é a diferença. Não existe uma Embrapa da indústria. Então, a indústria não gerou tecnologia. O senhor falou da preparação de recursos humanos. Os países em desenvolvimento hoje sofrem com o chamado fenômeno brain drain, o que se traduziu como fuga de cérebros. Os nossos pesquisadores, as nossas melhores cabeças, por assim dizer, acabam sendo incorporadas por empresas e universidades estrangeiras. Estados Unidos, União Europeia e China têm cada um cerca de 20% do número mundial de pesquisadores e o Japão tem outros 10%. Em contraste, toda a América Latina representa apenas 3,5% desse total. O senhor acha que hoje o Brasil deveria ter uma política diferente para enfrentar esse problema? Que impacto ele tem sobre a nossa produção tecnológica e o nosso poder de inovação? Ele deveria ter uma política de desenvolvimento tecnológico efetiva, consistente e ousada. Isso seguraria os cérebros aqui. Não adianta você oferecer um salário maior, oferecer um laboratório para reter um talento que quer se sair do país. Porque isso não vai satisfazê-lo. Isso é algo momentâneo. É preciso que haja um ambiente de desenvolvimento e de crescimento. A Coreia, por exemplo, e a China agora, eles conseguiram uma diáspora reversa, fazendo os pesquisadores coreanos e os chineses convergirem para os seus países. Mas não foi porque eles ofereceram salários melhores, ou benesses, ou vantagens
mas sim porque eles criaram um ambiente de desenvolvimento tecnológico que atraiu naturalmente. A participação dos pesquisadores do mundo em desenvolvimento cresceu de 30% em 2002 para 38% em 2007. Mas 2/3 desse crescimento se devem exclusivamente à China. A Índia também. A Índia, inúmeros executivos de software que estavam nos Estados Unidos, inclusive ganhando muito bem, abandonaram os Estados Unidos, onde eles se sentiam sempre um estrangeiro e, portanto, marginalizado, e voltaram para a Índia e lá abriram empresas, porque havia um ambiente favorável. De saída, 10 anos de isenção tributária total para o que ele trouxesse para investimento. Além disso, a nova Lei 44 de 1995, favorecendo o desenvolvimento tecnológico indiano e possibilitando até a cópia legal. Nós temos vergonha de copiar. Teve um ministro que disse que a era da cópia acabou. Né? Tá, e a China provando que não, né? A China e a Índia, provando o contrário. A Índia hoje domina o mercado, por exemplo, de genéricos. Todos esses genéricos que se tomam no Brasil, a matéria-prima, pelo menos, vem da Índia. Os bons. Os ruins vêm da China. Mas o que é o genérico? O genérico é uma cópia. É uma cópia autorizada, legalizada, é uma cópia. Vence a patente, você faz um medicamento igual àquele de referência, aquele original. Então, nós temos que perder esse preconceito, embutir o DNA, a inovação no nosso DNA e pensar nesses termos. Sem compartilhamento de risco entre Estado e o setor produtivo, não haverá desenvolvimento tecnológico sistêmico. Pode um entusiasmado ou louco ou simplesmente um que tem uma relação particular com a questão tecnológica desenvolver a sua empresa. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos envolver 20, 30 mil empresas no processo inovativo. Só aí é que nós nos tornaremos competitivos em nível internacional. O Estado, de uma maneira geral, ele sendo grande beneficiário da inovação tecnológica, porque ele se apropria antes do lucro da carga fiscal, ele tem o poder de promover o desenvolvimento ou não. Depende da sua política pública específica para o caso. Professor Roberto Nikolsky, muito obrigada por essa conversa com a TV Senado. Eu que agradeço a oportunidade de falar, isso para mim é uma causa. Portanto, se me deixar, eu falo aqui até amanhã. Nós conversamos com o diretor-geral da Sociedade Brasileira Pro Inovação Tecnológica, Protec, professor Roberto Nikolsky. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada pela atenção. Tchau, até a próxima.